Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Muito obrigada, prazer estar aqui com todos vocês para mais um encontro e estudarmos sobre a educação da vida. Hoje com o tema a importância do poder intuitivo na educação da vida. Bom, nós precisamos, primeiramente, ler alguma coisa aqui sobre a postura do professor Masaharu Taniguchi com relação à sua consideração do ser humano, né? Então, no Verdade da Vida, volume 35, ele vai dizer assim: minha filosofia propõe, em primeiro lugar, a mudança total da maneira de se encarar, o ser humano. Isto é, deixa de considerá-lo simplesmente matéria e passa a considerá-lo um ser espiritual. Então, depois de propor essa mudança total, o conceito do valor do ser humano é sólido. Reverencie o ser humano, antes de mais nada, reverencie a si próprio. Então, assim, nós começamos já com uma autoestima bem pautada, né, no mundo da imagem verdadeira e também a nossa reeducação, né, para a aplicação da educação da vida começa agora. Então, nessa importância do poder intuitivo da educação da vida, nós percebemos aqui no livro Mistérios da Vida, aqui no Prefácio, que a potencialidade realmente do ser humano. Quando o professor Masaharu Taniguchi vai dizer assim: até o século XIX, a religião e a filosofia podiam se fundamentar em princípios alheios à ciência, mas a partir do século XX, principalmente da segunda metade, já não está sendo possível pregar arbitrariamente crenças dissociadas da ciência. Nesse sentido, a ciência, a filosofia e a religião devem se dar as mãos e contribuírem para a melhoria da vida humana. Ou seja, nós temos a nossa também ciência espiritual, quando a gente percebe que tudo ocorre também por meio da nossa fé. Temos a ciência mental, nós aplicamos também toda essa ciência espiritual conjuntamente, e temos a ciência comum, né? Então, nós precisamos reverenciar todas essas vertentes para que a gente possa manifestar totalmente essa potencialidade do ser humano. E considerando também a Sutra Sagrada, vejam vocês como que o professor Masaharu Taniguchi já coloca no capítulo Homem, ele já nos adverte: conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade.
Então, nós sabemos que tudo é passageiro, né? Estamos aqui de turistas e vamos retornar ao nosso mundo espiritual, né? E possivelmente também a nossa imagem verdadeira, com certeza, né? Porque de reencarnações tão sucessivas, né? A gente vai se auto-aprimorando cada vez mais. E também no capítulo Matéria, ele vai comentar sobre essa conexão que fazemos aqui agora entre esse nosso lado espiritual e o lado da matéria, né? Com relação à mente. Então, ele vai dizer, olha, a matéria, afinal, nada, e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente, somente ela. Então, a gente sempre, na educação, da aplicação da educação da vida, a gente fala realmente muito sobre a mente, etc. e tal. E muitas vezes os professores, né, ficam um pouco assim, preocupados, no sentido assim, porque eles conheciam somente o lado científico, vamos dizer assim, mas essa conexão também de ser servidora desse espírito, né, que está em nós e também nessa função de que a gente aprimore cada vez mais, né, para manifestarmos a nossa imagem verdadeira, a gente sempre esclarece, né, essa conexão entre céu e terra, e a mente é importantíssima, porque ela faz essa conexão e, ao mesmo tempo, também ela tem as suas competências, como o nosso lado espiritual também tem. Então, aqui no decorrer da nossa fala, a gente vai percebendo que, na realidade, nós temos que ter esse discernimento, né? Somos espírito, mente e cérebro. O cérebro aqui, ele, literalmente, ele representando o corpo carnal. Por quê? O corpo carnal é aqui que nós estamos vendo aqui agora, porém, nós sabemos que somos mais do que o corpo carnal. Continuando, o que seria importantíssimo abordarmos para que a educação da vida aconteça com sucesso? O professor Massaro Taniguchi também adverte que a concentração mental ela é usada tanto no mundo espiritual como aqui no nosso mundo terreno, e é o mais importante para que a gente consiga realmente realizar nossos sonhos, que a gente consiga realmente atingir, né, os meios para que consigamos, e de uma forma maravilhosa, ele sempre está nos orientando sobre a concentração mental. Porém, na educação da vida, aqui no volume, na verdade, no volume suplementar aqui, viu? Da coleção A Verdade, ele praticamente nos mostra o foco pedagógico da educação da vida. O que seria esse foco pedagógico? Ele está aqui bem escrito na página 32. Ele diz assim: havendo controle emocional e mental na vida, essa vida com V minúsculo, quer dizer, a nossa vida fenomênica, a sua vida com V maiúsculo, né? Sua vida, que é a vida de Deus em nós, a nossa essência, estará dinamicamente equilibrada e conseguirá se harmonizar com as pessoas e situações sem qualquer atrito nem tensão. Então, toda a nossa fala, toda esta importância que a gente vai falar hoje, né, da intuição, da inspiração, está realmente direcionada para esta realidade que nós temos como foco pedagógico. Por quê? Porque a educação da vida reeduca as nossas emoções, né? Ela promove ainda mais a nossa fé no relacionamento harmonioso entre professores, né? Entre alunos e também com familiares, porque ela já é considerada, já é reconhecida, né? Nós vamos falar um pouquinho também sobre a BNCC, onde que ela se encontra aí nesse contexto pedagógico, né? Uma fala mais direcionada também para os pais, os professores, que são os educadores por excelência, né, como o professor Taniguchi coloca, né? Só bastando ser adulto já estamos educando, mas principalmente essa fala bem aí direcionada para os professores agora, citando a BNCC. Ela é considerada como uma pedagogia socioemocional. A pedagogia, né, no senso comum, ela trata realmente de todas as disciplinas curriculares, a gente sabe disso, porém precisa ser uma educação integral, e o lado emocional conta muito. Então vamos ver por quê. Porque
esse relacionamento harmonioso, ele depende de emoção, ele depende de conhecimento, ele depende de acolhimento, né? Acolhimento, perdão, ele depende de acolhimento. E nesse controle que nós adquirimos, nós acionamos também algo importantíssimo no ensinamento da pedagogia, que é a aplicação da lei mental, atração dos semelhantes. Lei mental de atração dos semelhantes. Metodologicamente, podemos dizer causa e efeito e ação-reação. Porém, se vamos lá no volume 29, né? Ali o mestre, perdão, 39, ali o mestre Masaharu Taniguchi explica com muito amor sobre a questão que a lei é uma só, é a lei de atração dos semelhantes. E que semelhante é esse? Esse semelhante, primeiro, conosco. Nós temos que ser pensamento, palavra e ações iguais. Pensamento positivo, palavras positivas, ações positivas. Então, quando nós estamos assim, interiormente, né, harmonizados, automaticamente, exteriormente estaremos também. Porque a lei interage nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, e a comprovação está aí, nas nossas atitudes, né, nas nossas ações. Bom, para que esse equilíbrio interior e exterior, né, essa concentração mental, ela é importantíssima para que a gente alcance esse objetivo nos estudos e em todas as atividades da vida. Não é somente nos estudos, em todas as nossas atividades. Por quê? Porque a autossugestão positiva, a imaginação fértil, a autoconfiança, nos levam à intuição. Então, nós vamos observar que a intuição, ele fala aqui no volume 14, muito bem, sobre a questão da intuição, mas, ao mesmo tempo, antes que eu entre no assunto da intuição, eu preciso falar com vocês sobre a importância da concentração mental. Ele fala no volume 25. Então, a gente sabe que a gente está aqui para dar esse recado pedagógico, né? Fiel do professor Masaharu Taniguchi, ser fiel bem à sua postura mental, à sua postura pedagógica, porque realmente é aí que as coisas acontecem, né? Não podemos realmente, né, perder esse vínculo de passar realmente o que ele nos deixa nesse sentido, e já tivemos a oportunidade de aplicar e sabemos que a coisa acontece. Mas eu peço para vocês para duvidar, viu? Não fiquem confiando só no que eu estou falando, não. Apliquem. Apliquem a educação da vida e realmente sintam em você, sintam nos seus alunos, sintam nos seus filhos, né, das pessoas ao seu redor, como que a mudança interage. Como é maravilhosa realmente a prática da educação da vida. Então, ele vai dizer aqui, capítulo 7, como melhorar o desempenho escolar do educando. Está aqui no volume 25 da coleção A Verdade da Vida, tá ok? Então, ele vai dizer assim, visitando escolas primárias, olha que maravilha, naquele tempo, quando o mestre começou a escrever a educação da vida, né, os volumes sobre a educação da vida, ele foi na fonte. Então, ele quis conhecer de perto o que acontecia nas escolas primárias. Então, ele diz assim, e assistindo às aulas, eu pude comprovar isso pessoalmente. Constatei que as crianças que ouvem as palavras do professor, fitando com expressão séria, são as que têm a mente atenta e apresentam um bom desempenho escolar. E ele, né, dá um puxãozinho de orelha em nós que somos adultos, né? Que descuido dos pais e dos mestres, que apesar de desejarem a melhora de desempenho escolar dos seus filhos, dos seus alunos, e saberem a relação entre a capacidade da concentração mental e o bom desempenho escolar, empenham-se apenas em impor uma carga horária pesada, esquecendo de ensinar-lhes a prática da concentração mental. Então, realmente, tudo gera nessa prática da concentração mental. Eu achei, assim, de uma importância imensa essa observação do professor Taniguchi, porque o aluno, ele está, uma das competências aí da mente é a questão da percepção, né? E a percepção, ela ocorre pelos 5 sentidos, não só pela mente, pelos 5 sentidos também.
Então, a gente escreveu aqui para os alunos uma prática assim, bem sucinta, mas de um efeito enorme quando nós falamos com os alunos para aplicarem algo assim muito fácil e de uma profundidade imensa. Quando ele mentaliza, eu sou filho de Deus, tenho capacidade infinita. Já falou da ciência espiritual. Ouço, vejo e aprendo tudo com facilidade, porque sou responsável. Falou da mental e da cerebral também, né? O canal que vai fazer tudo isso acontecer. Então, senhores, a concentração mental, ela propicia a que ocorra até a meditação Shinsokan, não, perdão, concentração mental por excelência, né? É a meditação Shinsokan e é a meditação Shinsokan que propicia, né? Cada vez mais que a nossa intuição se aflore e que ocorra também a inspiração. Então, ele faz uma advertência sobre como que nós podemos realmente aplicar a intuição e a inspiração. E ele diz o seguinte, aqui é a página 173, Educação da Vida, volume 14, porque realmente esse aqui é que nos ensina mesmo, né, sobre a aplicação da educação da vida. As pessoas que já praticam todo esse estudo, essa aplicação, por frequentarem o ciclo de estudo da educação da vida, né, o nosso CEV, a gente tem muito amor e muito prazer em ministrar as orientações, né, nas aulas. Ele já fala sobre a grandiosidade, né, da intuição e da inspiração. Então, ele vai dizer aqui a página 173 no meu livro, mas é o capítulo 8, né, o item 8, tá? É o item 8, na parte 2, que fala sobre a educação da vida. Ele vai dizer assim, a intuição é uma força extraordinária. Ela é uma espécie de percepção que difere da mera imaginação. Por quê? Porque nós captamos, né, com a nossa mente todas as informações, toda a aprendizagem. E a gente vai falar sobre isso e vai colocar o lado espiritual também para ver como que há a sintonia total. Então ele vai dizer, e ela é uma faculdade extrasensorial, por isso ela é extrasensorial. Se bem que a percepção também, como eu já falei aqui na questão da oração, como o aluno vai acionar a audição, a visão e o tato para escrever durante as suas aulas, né? Ele já está automaticamente concentrando a mente. Porque isso foi muito oportuno, porque ficava tudo muito vago, falando só de concentração mental. Então, quando a gente envolve a percepção, e essa percepção por meio dos sentidos, o aluno entende. Então, depende de mim. Então, eu preciso ficar concentrado. Então, ver, ouvir, fazer. Ficou fácil, né? Então, esta intuição, ela realmente é a partir do conhecimento de uma parte de determinado assunto, né, de determinado contexto, e de repente nós vislumbramos tudo aquilo que a gente quer alcançar. Ou seja, um exemplo facílimo, de modo geral, em toda aprendizagem ocorre isso, né? Porque a mente é que realmente está sendo alfabetizada, educada, que o espírito sabe tudo. Mas a mente está sendo, né, já com todos os seus atributos de vidas interiores, está tendo mais informações e mais reeducação. Então, a oportunidade que nós trazemos aqui agora como exemplo é a questão da alfabetização. Não dá para mensurar quando que o aluno vai começar a aprender a ler. A professora alfabetizadora ou o professor alfabetizador, com certeza, são os professores mais felizes, porque eles têm um momento ímpar na carreira deles. Quando o aluno descobre que está lendo, não tem alegria maior. E ele deslancha, né? É uma maravilha. Então, é porque a intuição interagiu e ali tudo acontece.
e ele fica encantado, né? Toda criança fica encantada quando consegue, né? As primeiras palavrinhas e formando as frases, e é realmente uma alegria imensa. E a inspiração está aqui na página também 174. A intuição na 173, aqui 174, quando o mestre vai fazer uma diferença entre intuição e inspiração, apesar de que a intuição, né, nos prepara para essa inspiração. Então, ele vai dizer, a inspiração não depende do raciocínio lógico, nem da análise de nada, 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 como a imaginação. A imaginação, ela vai na análise de dados e vai chegando a uma conclusão. A inspiração, não. Então, ele diz, é como um lampejo. Realmente, ela vem direto do mundo espiritual e passa pela mente, atingindo já o cérebro. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A intuição está retida ali na razão para qualquer momento, dentro das partes que ela já conhece, ela vai deslumbrar o todo. A inspiração, não. A inspiração vem direto do mundo espiritual e as crianças falam coisas maravilhosas e mostram também sentimentos magníficos e muitas vezes, né, nós adultos não damos atenção e perdemos grande oportunidade de sustentar, alimentar essa inspiração na criança, né? Então, vamos continuar rapidinho, porque aí a gente vai querer realmente passar tudo que a gente precisa passar, porque o assunto é muito rico. Então, vamos lá, né? Então, aí eu pergunto, qual é a importância do poder intuitivo na educação da vida, na aprendizagem? E por quê? Então, a educação da vida, ela reeduca as nossas emoções e fé, promovendo esse relacionamento harmonioso. Isso aí a gente aprendeu. O foco, qual o foco pedagógico, né? É o controle emocional e mental para que isso tudo aconteça. Porque a criança que está com a sua emoção comprometida em dor, em perdas de entes queridos, não tem como ela ter o mesmo rendimento, né, mental do que uma criança que esteja alegre, feliz, bem tranquila na sala de aula ou bem tranquila no seu lar. Então, nós sabemos que essas alterações espirituais, perdão, emocionais, também vão atingir o lado cognitivo, né? E por isso é que a gente precisa reeducar essas emoções, porque o aluno precisa saber o que está acontecendo com ele, por que eu não estou conseguindo, eu não consigo concentrar, é porque a emoção está muito sofrida, né? E muitas vezes alguma perda doendo demais. Então, continuando. Também vamos considerar que a lei de atração dos semelhantes está aí ordenando todo o nosso trabalho, né? E nós sabemos que, afinal de contas, que essa intuição, ela acontece espontaneamente, né? Continuando. A inspiração, já falamos. Aí essa conclusão aqui sobre a inteligência cerebral. O que sobrou com o nosso cérebro, né? Que é o nosso pé no chão aqui, né? Do lado físico, né? Então, a inteligência cerebral, o professor Mahatma Gandhi fala literalmente, ela é sozinha, ela é incapaz de criar grandes obras artísticas ou realizar descobertas científicas importantes sem o auxílio de uma faculdade extrasensorial. Então, o cérebro, ele está para aqui, para acolher, para receber e manifestar. Mas é preciso, né, que haja inspiração que vem do espírito e haja intuição que venha da mente. Ou a gente vai observando que todos os processos de aprendizagem na nossa vida ocorrem dessa forma, né? Então, continuando, vamos falar um pouquinho sobre a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, que ela potencializa competências, né? Vocês já tiveram observação, vocês já tiveram, perdão, tiveram ocasião de ler alguma vez a BNCC. E eu precisei trazer aqui para vocês nesse momento, porque muitas vezes as pessoas ainda querem saber por que a educação da vida faz tanta transformação. Por que aquele professor que começa a aplicar a educação da vida, ele começa a ser diferenciado?
diferenciado para melhor, é claro, né? Porque ele fica mais humano, ele acolhe mais os alunos. Então, tem uma série de considerações que a gente ouve quando a gente tem a oportunidade de fazer o trabalho na escola, né? No meu caso, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade. E é muito bom. Bom mesmo você ouvir e perceber as mudanças das pessoas, né? E a educação da vida, né? Naquele, ali na sala de aula acontecendo maravilhas, né? Então, vamos ver aqui a questão da competência da BNCC, para que a gente veja a competência, né, que precisam ser potencializadas na educação da vida, tá bom? Então, vocês vão me permitir que eu preciso ler. Então, me desculpem, mas eu vou precisar. Então, na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, ou seja, conceitos e procedimentos. Habilidades, práticas, ela precisa dessas práticas para que esses conceitos e procedimentos aconteçam. Então, ela precisa dessas habilidades que eu fazia, né? Práticas cognitivas e socioemocionais. É aí que a educação da vida entra. Só a cognitiva não tem como. A emocional conta muito. E a emocional é tão forte que ela inibe a cognitiva. O mesmo aluno, se ele está um dia bem feliz, o rendimento cognitivo dele é superior àquele dia em que ele está sofrido ou de alguma forma desatento, né, vamos dizer assim. E atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Por isso que ela é sócio, ela trata de questões sociais, emocional, ela trata da emoção como um todo. Então, se você está dentro do seu lar, com a sua emoção equilibrada, na sua sala de aula, a sociedade agradece. Você é uma pessoa muito legal, muito equilibrada, muito ponderada, né? Então, viver, é gostoso viver perto de uma pessoa assim, né? Haja vista que a inteligência emocional não me deixa mentir, né? Quando ela tem, né, condições de resolver os seus problemas dos demais, né? É uma pessoa líder, né? É uma líder de amor, né? Emoção, né? Então, isso é muito bom. Então, continuando. Então, ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade. E é o que acontece conosco, né? Tornando-a mais humana, socialmente e justa, e também voltada para a preservação da natureza. Isso é bom demais. Isso é muito bom. Quando você chega na escola, que você pensa, fala com o professor, né? Ele diz assim, bom, estamos juntos. A gente não fica só naquele diálogo de distanciamento, né? Falando sem, vamos dizer, com bases teóricas diferenciadas. Não, agora, com a BNCC, a nossa base teórica é única, porque a educação da vida é uma pedagogia socioemocional. Então, continuando, ele vai falar que a BNCC vai falar sobre o conceito de competência, o que ela considera como competência. Então, isso aí é definido como mobilização, né, desses conhecimentos. E, ao mesmo tempo, nós procuramos também, a BNCC, como aplicar e como chegamos lá. Então, a prática sugerida são os PCNs, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais. E a educação da vida está inserida aí no capítulo 8 dessa coleção, que fala sobre temas transversais. Então, ela entra com algo que nós estamos sempre sabendo, né? Que está aqui no volume 14, até o mesmo nome, ética, né? Volume 14 e volume 13, né? Falam sobre ética. Então, eu fico me perguntando, por que o professor Taniguchi escreveu 2 livros sobre ética? E, relendo os livros, né? Os dois volumes, chegamos à conclusão que no volume 13, ele prepara o adulto para receber essas crianças no volume 14.
E ele vai mais além, não é? Porque no volume 14 ele trata do lado da ética, né? Conjugal, ele trata em outras, ele coloca de outras formas também e reserva o último capítulo, né? Que colocaram assim, Pedagogia da Seitinoe, mas claro que o contexto é a educação da vida, ele coloca em 15 itens para que realmente essas crianças cresçam alegres, felizes, sorridentes, com esses pais já preparados. Se esses pais não são preparados, aí cabe a nós, né, preparar esses pais, né? Mas ele deixou tudo aqui. E como engraçado que às vezes as pessoas falam assim, mas Toninha, por que o professor Taniguchi começa o volume 14 falando de arrependimento? Eu falei, bom, se ele explicou no 13 os 4 encobrimentos da nossa imagem verdadeira, a gente não entendeu, o arrependimento vai fazer com que a gente entenda. Porque quando arrependemos de algo, né, que fizemos e voltamos atrás na nossa, às vezes, tomada de atitude impensada, às vezes até com os nossos filhos, pedimos desculpas, etc e tal, a gente renasce. E olha, eles são tão generosos, né? Filhos, né? Às vezes a gente fala, pede desculpa, e vovó pisou na bola, ó, mamãe, ó, mãe, eu falei demais, alguma coisa assim, mas deixa isso para lá, já passou e tal. E muitas vezes nós adultos ficamos ali cobrando, né? E com eles não, o entendimento é espiritual muito rápido, né? E tudo se normaliza, por isso que ele começa com arrependimento, estimulando novamente que a gente renasça preparados para educar esses anjos que estão chegando, né? Cada vez mais e mais inteligentes, como é realmente o aprimoramento do ser humano. E nesses 15 itens, ele realmente nos dá todas as condições para que essas crianças sejam muito felizes, né? E com certeza, né, aqueles adultos bem centrados, com a emoção bem colocada, bem entendida, e evitaremos, né, muita tristeza, com certeza. Então, esse volume 8 dos Parâmetros Curriculares Nacionais, ele destaca esse atendimento ao professor didático-pedagógico, né? Então, na definição aqui da lei, dos parâmetros, é dito o seguinte: ética traz a proposta de que a escola realize um trabalho que possibilite o desenvolvimento da autonomia moral, condição para a reflexão ética. Olha que lindo, eu vou repetir: desenvolvimento da autonomia moral, condição para a reflexão ética. Então, o professor já tem aqui um estímulo muito grande de trazer para o seu aluno essa postura, porque ele tem todos os alunos dentro de sala de aula, né? E realmente tem que ter essa reflexão ética. Por isso foram eleitos, né, 4 eixos, né, no assunto. O primeiro eixo é o respeito mútuo, a justiça, o diálogo e a solidariedade. Valores referenciados no princípio da dignidade do ser humano, um dos fundamentos da Constituição brasileira e também na nossa LDB, né? Que agora, como a BNCC, trouxe mais acréscimos, né? E a gente está realmente gostando demais da postura. Então, agora, a competência requer, pela BNCC ainda, que se valorize o que trazemos de dentro de nós. Nesse contexto, por meio de pensamentos, emoções e intenções responsáveis pelas nossas atitudes e valores exteriores. Então, foi uma análise que a gente fez com relação à educação da vida, né? E as competências que a gente vê que vão ser, que a BNCC quer que sejam potencializadas, né? A gente sabe que para o ensino fundamental 1 e 2, né? Para o ensino médio, ela já tem lá as 10 competências, né? Que ela quer alcançar, e vocês realmente vão procurar aí no seu computador, né? Você tem acesso à BNCC, e você perceberá como que a linguagem é conhecida por todos nós. E já aplicamos a educação da vida. Como que ficou íntimo, né? Também reverenciar a lei para que a gente possa aplicar a educação da vida.
E Deus no comando conosco, com certeza, tá? Continuando, falando um pouquinho sobre essas competências, nós precisamos potencializá-las ao cuidado do bem comum em controle emocional e mental, que vai construir um resultado no exercício da cidadania. Então, essas habilidades emocionais, socioemocionais, elas são necessárias para que a pessoa tenha controle consciente das suas próprias emoções. Um exemplo que às vezes eu penso, né, aqui nesse contexto, né, um controle das suas próprias emoções. Vocês observaram que, tanto na hora do recreio como em sala de aula, muitas vezes é comum, né, as crianças, às vezes, né, se estranharem. Não vamos dizer, não é que brigarem, é se estranharem, né? E a criança que tem razão, ela realmente tá muito sofrida. Se ela apanhou, teve alguma coisa assim mais agressiva, né? Ela fica muito sofrida. E o agressor fica numa atitude que ele está preocupado com o que o adulto vai dizer, com o que vem por aí, né? Se virar alguma punição, alguma coisa, alguma advertência. Porém, naquela forma ali, naquele pedido de desculpas, o agressor pede desculpa. E com certeza a gente sabe que muitas vezes ele sabe que ele errou, que não podia ter feito aquilo. Mas e quem está com a dor? Aí que a gente fica imaginando até quando realmente esse aluno fala desculpa, até quando realmente ele consegue superar aquela emoção. Então, são coisas que a gente precisa ter um olhar mais analítico nesse sentido e a gente valorizar também esse outro lado e fazer um trabalho mais de perto, né? Tanto com um quanto com o outro, nesse sentido de agressão realmente não, nunca, né? Mas essa amizade, esse aconchego, o que a própria lei quer aqui, né? Esse respeito mútuo, né? Para que haja justiça. E o diálogo é tudo isso, né? E o diálogo vai fazer, né, que surja essa solidariedade verdadeira. Então, a gente está só fazendo esse paralelo para a gente ver como que a educação da vida está tão bem colocada, né? Nessas novas, nesse novo horizonte aí da BNCC. Então, vamos lá, continuando. Como pré-requisito, né, esta educação também socioemocional, ela contribui para um bom desempenho das habilidades cognitivas. A gente já está falando sobre isso, né? Está falando. E ativa também essa questão da memória e da atenção, né? E o controle inibitório também. A criança muito inibida com relação quando ela vai estudando e vai participando da aplicação da educação da vida, ela começa a perceber que ela também é filha de Deus, o outro é filho de Deus, então somos um só perante Deus. E a coisa vai acontecendo. Os laços de amor mútuo, né? De fraternidade, né? Isso é mágico, é fantástico, né? Acontece com muita facilidade, porque as crianças e adolescentes ainda são muito puros em sentimentos, né? Eles se reconhecem e eles querem realmente recomeçar. O acolhimento para eles é muito fácil. Então, como melhorar aqui o desempenho escolar do educando? O professor Taniguchi vai tornar novamente, ele vai falar da concentração mental. E nós já observamos sobre isso. E vamos falar então aqui agora de algo que vocês já fazem assim, com muita facilidade, com muito amor, com muita dedicação, com muito empenho. Todos nós conhecemos primeiramente o ensinamento da Seiichi no Ei, né, que é essa filosofia educacional maravilhosa. Nós já temos o hábito de praticarmos a meditação Shisokan, né? E praticando a meditação Shisokan, nós sabemos dos atributos do espírito, né? Que o espírito tem sabedoria, tem amor, tem vida, tem provisão, tem alegria, tem harmonia, né? E a mente? A mente vai fazer isso tudo acontecer. Primeiramente, pela razão. A razão tem duas formas de se manifestar fantásticas, né? Que é a questão da indução e da dedução. A indução é aquilo que ela faz, às vezes, até com relação à inspiração, né? É o provocar dela para realmente ampliar seus horizontes.
Então, ela promove a indução, né? Que a inspiração aconteça. E que ela tenha esse efeito de induzir. E a dedução, essa conclusão que nós tiramos e vimos como exemplo a alfabetização, né? Que as pessoas vão estudando determinado tema, vão na sua vida em determinada situação, de repente a solução, a intuição aflora, né? E ela vê aquilo já resolvido. Agora, a inspiração não precisa disso, a gente sabe, né? Ela ocorre e nos pega mesmo, às vezes, de surpresa, né? Então, aqueles estados, né, que a gente fala assim, vamos dizer, né? Sites que a gente, meu Deus, como que eu não vi isso antes, né? E depois nós vamos falar também com relação sobre a questão da emoção, nós vamos falar também sobre a fé religiosa, né? Que também é a convicção. A convicção, ela faz com que nossos horizontes também se ampliem cada vez mais. Então, a concentração mental, ela promove essa fé religiosa, com essa convicção. E meditação Shisokan, por excelência, já traz isso tudo. Então, ela vai polir a nossa imaginação a ponto de que tenhamos uma imaginação direcionada. E essa imaginação direcionada é a visualização. E quando nós já estamos, né, tendo essa capacidade de visualizar, etc. e tal, a nossa intuição aflora muito mais do que a gente possa imaginar. Ela aflora muito mais. Então, por isso o professor Taniguchi, ele nos estimula o tempo todo a fazer a meditação Shisokan. E depois dessa intuição, a inspiração também, né, começa a ficar bem mais íntima conosco. Então, nós precisamos atentar para esses detalhes dentro da nossa própria vida, porque, de repente, as coisas estão acontecendo e a gente não está se dando conta, né? E a gente pode ajudar e ser pessoas melhores, né, quando a gente começa a observar. Bom, agora, com relação às crianças, a gente sabe que a criança tem a imaginação fértil. Muitas vezes, né, nós adultos cometemos, assim, um crasso erro. Quando a criança fala em alguma coisa que ela está imaginando existir, a gente acha que ela está mentindo. Isso no volume 30 o mestre deixa muito claro. Ela não está mentindo, ela acredita que seja assim. E ela imagina que aquilo é assim. Então, a gente tem que conversar mais com a criança. Mas por que, Felipe, você está falando sobre isso? Por quê? Por qual razão? Não, então vamos conversar. E isso também acontece muito em sala de aula. Quando o aluno tem essas intuições, quando ele tem essas inspirações, às vezes o professor está falando sobre determinado tema, ele está desenvolvendo algum tipo de assunto, e de repente o raciocínio lógico já é superado pela intuição. E o aluno diz para o professor: não, professor, eu entendi dessa e dessa forma. E já tive experiência com um professor, né, de matérias exatas, ele tinha resultado X, e o aluno foi pelo resultado Y, e ele não aceitava. Então, a supervisora da escola pediu que eu conversasse com esse professor. E eu disse assim: professor, com todo respeito e tal, mas a gente precisa conversar sobre isso. E falou: a supervisora falou que eu pedi para a senhora conversar comigo, etc. E tal. Eu falei: é uma situação, assim, um pouco constrangedora, porque eu não estava na sala, eu não vi o que aconteceu, mas eu acredito que sua intenção seja a mesma, realmente. Ele falou: olha, professor, eu vou ser muito franco, quer dizer, muito franco com a senhora nesse sentido. Eu aceito muitas vezes, né, o meu raciocínio lógico. Eu quero explicar para os meus alunos o melhor caminho, o melhor possível. E ele veio com uma questão, eu tive surpresa, e de imediato, realmente, eu não aceitei. Mas depois, eu pensando, eu fui analisar, então eu pensei, puxa, não é que um aluno deu um salto muito grande, ele entendeu realmente. Eu falei: isso, professor, isso acontece. Que bom que você já chegou a essa conclusão. Aí ele disse assim: agora, professor, eu queria sim, como resgatar isso? Como que eu vou,
de alguma maneira, né, fazer que isso aconteça. Eu falei, professor, muito simples, muito simples. É falar isso com o aluno que você está dizendo para mim agora. Diga para ele que o raciocínio dele está certo. Naquele dia não houve tempo para raciocinar, mas agora houve. Então, você gostaria que ele explicasse lá no quadro com os colegas, para os colegas, por que que o resultado dele foi diferente do resultado do professor, e sendo que chegaram no mesmo denominador comum, vamos dizer assim. Aí, assim, ele fez, e muitos colegas, né, ficaram muito felizes, porque viram uma outra forma de focar o resultado final, e houve um estímulo muito grande, sabe? Um despertar muito grande, até pela própria matéria do professor, né? E o professor ficou muito feliz, parabenizou o aluno e acrescentou a educação da vida, né? E eles já estavam sabendo que todos têm capacidade infinita. Então, o coleguinha manifestou, eles também poderiam manifestar. Então, gente, sempre a educação da vida, ela traz essa harmonia, ela traz essa forma, né, do professor também repensar. E com essa vida corrida, tem professores que trabalham em duas escolas, né? Então, é aquele horário ali, né, bem sucinto, que ele sai de uma escola e faz um lanche, às vezes nem tem tempo de almoçar, vai para outra escola. E foi uma dessas situações. Então, ele me disse assim, eu sempre estimulo e façam do meu jeito, porque é até mais tranquilo, né? A corrigenda, etc. e tal. Mas agora foi bom. Eu parei, eu pensei, eu vi que realmente as coisas acontecem. Aí, professor, a questão da intuição aí, né? A questão da inspiração. O aluno, realmente, se você procurar saber a profissão que ele me contou e já escolheu para a vida dele, você vai ficar muito satisfeito. Então, esse professor disse assim, bom, agora quem ficou curioso foi eu. Eu vou procurar saber, sim. E um dia a gente conversando lá com os alunos sobre inteligências múltiplas, que é para valorizar que todos têm esse, né, essa manifestação, esse talento diversificados, né? E temos 1000 possibilidades, né, de sermos bons profissionais, basta que tenhamos concentração mental, objetivo, estudo para chegar lá, responsabilidade, etc. e tal. Esse professor perguntou para esse aluno, quem já definiu aí qual vai ser sua profissão e tal, tal? E o aluno levantou e falou, professor, acha coração, né? Eu quero ser professor por sua causa. Aí ele assustou. Mas por que minha causa? O senhor é um professor excelente. Oh, meu Deus, desculpa, perdão a emoção, viu? Perdão a emoção. Mas haja coração, né? Sala de aula é isso aí. É isso aí. Então, nós percebemos que o que interagiu ali também? A lei da atração dos semelhantes. O aluno estava sabendo por um motivo maravilhoso, encantado com o professor. Então, ele acompanhava tudo muito bem, tudo que o professor ensinava. Ele estudava muito em casa a matéria. E o professor, não sabendo disso também, né? Mas tinha aquele aluno como muito interessado, sim. E teve essa surpresa nesse dia, porque até então ele ia só nos passos, assim, resolvendo todas as questões só nos passos do professor. Esse dia, a inspiração contou mais alto, né? A intuição, perdão, a intuição, né? Ele vinha conhecendo as partes e a intuição falou mais alto. Então, houve realmente a manifestação da imagem verdadeira, né? Que é a lei de atração dos semelhantes, né? Nos estimula isso, né? Que sejamos no nosso interior, no nosso exterior, perdão, como somos no nosso interior. É uma responsabilidade muito grande, né? A gente pensar, falar e agir realmente de acordo com os lados semelhantes para se atraírem cada vez mais e que a gente chegue ao nosso objetivo em comum que a gente tanto quer alcançar.
Então, a gente precisa ter essa pessoa, né, íntegra, para que a gente chegue lá. Então, a lei de atração de semelhantes, ela permeia o tempo todo a educação da vida. E tem essas manifestações maravilhosas. Eu preocupei aqui em falar com vocês desse exemplo, porque eu sou muito a favor de dar exemplos na educação, quando eu falo da educação da vida, do professor Masaru Taniguchi, porque realmente a coisa acontece e é maravilhoso, sim, mas não é só na palavra. Acontece e você tem aquele resultado fantástico e diferenciado. Por quê? Porque a emoção está no lugar certo dela, que ela tem que ficar. O espírito está totalmente no comando, no agora, que o mestre fala, que tudo acontece no agora. E seu cérebro está receptivo ao espírito e à mente. E tudo acontece para melhor. E tudo realmente, muitas das vezes, né? Essa trilogia aí, o espírito, a mente, passa para a mente potencializa isso, né? Vamos dizer como o BNCC está falando, né? Potencializa, né? Isso aí e passa para o cérebro manifestar. Então, olha, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a audiência de vocês, agradecer esse momento. Aí, mais uma vez, me perdoe a emoção, foi muito bom. E a gente sabe que as coisas que acontecem dentro de uma sala de aula, dentro de um lar, né, são inesquecíveis para nós adultos, né? Nós sempre levamos a isso para a nossa vida toda e realmente eu acho que são essas coisas que vale a pena você realmente viver, né? Essa fé em Deus, ver as mudanças das pessoas assim para melhor, como a gente está colocando aqui, e vários outros motivos, que todos nós temos nossos motivos íntimos, né, para viver uma vida bem vivida. Mas isso aí, com certeza, a gente tem em comum, né? Porque, afinal de contas, né, a gente nasceu para fazer feliz o próximo, né? Então, se nós somos, eu e o outro somos um, nós vibramos com a alegria dos nossos próximos, né? E vibramos com esses bons resultados. Então, eu acredito que o meu tempo, né, já aconteceu. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Quero dizer também que essa nossa oportunidade, esse encontro ficará disponível aqui no nosso canal da Seite Noe. E estaremos sempre juntos com muitos relatos, né? Vocês também trazendo para a gente, escrevendo para a superintendência, o que está acontecendo de maravilhoso na sua vida, com seus filhos, na sociedade, ou na sala de aula, pela aplicação da educação da vida. Isso é muito importante. Vamos compartilhar, não é? Então, nós vamos agora ficar em posição de oração, por gentileza, para que a gente possa fazer a nossa oração final, tá bom? Eu escolhi, não podia ser diferente, né? A Verdade da Vida, volume 14, a Revelação Divina da Educação Infantil. Assim ela está denominada, mas serve para todas as fases, né, dos nossos filhos e até para nós mesmos, né? É realmente uma reeducação. Revelação divina da educação infantil. No livro Revelações Divinas, ela está também na página 123, facinho de guardar, aquele livrinho Revelações Divinas, né? Capinha roxa, maravilhoso, né? Então está aqui, no 14. Muitas mães se preocupam demasiadamente com seus filhos e, consequentemente, lhes transmitem vibrações mentais negativas, prejudicando-lhes a saúde e o destino. Algumas mães são tão apreensivas que não conseguem deixar seus filhos fora do alcance de sua vista, mesmo por um momento. Elas imaginam cenas em que seus filhos estão tropeçando e caindo, sendo atropelados por um automóvel, afogando-se no mar, etc. Por que não podem proceder de outra maneira? Elas se inquietam dessa maneira porque consideram suas crianças como filhos dos homens, em vez de considerá-los filhos de Deus. Os filhos de Deus são criados por Deus. Os filhos dos homens são criados pelo homem. Quem pensa que os seus filhos são filhos dos homens, terá de viver preocupado a vida toda para criá-los. Porém,
terá quem os considera filhos de Deus, respeita-os e cuida deles com todo zelo, mas sem preocupação alguma, pois sabe que Deus os está protegendo. Se alguém pensa que pode manter seus filhos vivos por meio de sua força humana, tente ficar velando por eles de noite sem dormir. Certamente não conseguirá. É a força de Deus que faz as crianças viverem, mesmo enquanto os pais dormem. Não é linda? É maravilhosa, né? Nós agradecemos a Deus do fundo do nosso coração, né? E muito, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Foi muito bom estarmos juntos, falando de um assunto que a gente tem em comum e que nós amamos falar da educação da vida. E que Deus abençoe a todos. Muitas felicidades, muita alegria, muito sucesso em todos os seus setores de vida. Muito obrigada. Educador, você sabe quantas foram as mudanças nesses últimos anos e conhece os novos desafios que vieram. Mas já percebeu o quanto nós também mudamos? Tivemos muitas experiências que sim, são importantes para nós e para aqueles que fazem parte do mundo. Agora, como entender todas essas mudanças? E como fazer com que as transformações dentro de nós façam o melhor para eles? Vamos juntos nesta jornada no Seminário para Educadores Acolher e Recomeçar. Palestras, rodas de conversas, oficinas, relatos, orações e meditações nos aguardam com orientações valiosas a respeito da educação da vida. Seminário virtual e ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Para maiores informações, contate o e-mail seminarioeducadores@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 50 14 2253.